Então, bom dia para todo mundo. Muita gente veio aqui para o YouTube. A gente está transmitindo ao mesmo tempo no Instagram, mas como o YouTube grava, eu sempre olho para a câmera do YouTube, né? Então, se você está aqui no Instagram e está me vendo olhar para o lado, é porque aqui do meu ladinho tem uma câmera que faz a nossa transmissão para o YouTube. Então, você pode escolher onde que você quer assistir. A nossa aula de hoje é sobre persona, né? Eu escrevi lá no banner do Story quem é sua cliente ideal. Quem será que é sua cliente ideal? E aí, ó, já uma dica de persona é essa. A gente pode e deve falar com a nossa persona no gênero predominante, tá bom? E como eu sei que a maioria de nós artesãs, as nossas clientes são mulheres, vocês podem sim sempre falar no feminino, tá bom? Não precisa ter aquela fala, né, mais generalista, onde se fala tanto para homem quanto para mulher. Não. Gente, o nosso público ele é predominantemente feminino, então fale com as mulheres que seguem você. Fale no feminino, isso gera conexão, isso gera mais identificação. Então, essa primeira dica aí que já está no título da nossa live. Quem é sua cliente ideal e não quem é seu cliente ideal, tá bom? E aí a gente precisa definir, como que a gente vai definir essa cliente ideal, né? Muita gente já entende a importância de definir essa cliente ideal, né? Que a gente também chama de persona, tá? Então, se você já ouviu essa palavra aí no empreendedorismo, em outros perfis, pessoas que falam sobre marketing, é a famosa persona, né? Você definir a sua persona é você definir a sua cliente ideal, né? Essa nomenclatura ela é muito utilizada. Eu prefiro o nome cliente ideal porque é uma tradução, digamos assim, um termo que tem referência aí que eu acho que a gente atinge mais pessoas quando a gente fala isso, né? Cliente ideal. Muitas vezes se a gente fala persona, a gente acaba fechando aí dentro do nosso grupinho que já entende de marketing, que já entende de empreender. Então, para a gente falar para mais pessoas, eu prefiro chamar de cliente ideal. Tanto é que o meu módulo dentro do curso chama-se também cliente ideal. Mas, se você já ouviu essa palavra persona, é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Definição de persona. E por que é muito importante? Porque a gente tem nos assistindo pessoas de vários tipos, né? A gente tem aquela pessoa que olhou o nosso produto e teve certeza que aquele produto é para ela. Então, por exemplo, se você já tem um nicho definido para mães e eu sou mãe e eu chego no seu perfil e vejo itens que tem a ver com o que eu preciso, muito provavelmente eu já estou procurando. Então, por exemplo, vai começar as aulas e eu quero comprar laços de cabelo para as minhas filhas. Eu já estou procurando aquilo, né? Laços de cabelo. Então, é natural que ao entrar num perfil de laços, eu me identifique, porque eu já estou procurando e eu vou querer comprar aquilo. Então, você, de certa forma, não precisa influenciar a minha decisão de compra, porque a minha decisão de compra já está tomada. Eu só estava procurando aonde que eu ia realizar essa compra, né? Afinal, eu já estava atrás do laço para poder comprar para as minhas filhas no tema, nas cores lá da escola. Então, essa cliente, ela já está convencida, digamos, né? Mas a gente tem aquela cliente que ela vai se beneficiar do seu produto. Muitas vezes ela precisa do seu produto, mas ela ainda não sabe que precisa. E para você influenciar esse tipo de pessoa, você precisa ter uma comunicação muito mais assertiva. Então você vai ter lá no seu perfil pessoas que já estão interessadas no seu produto, que já querem o seu produto, que foram atrás do seu perfil, ou porque alguém indicou, ou porque viu um anúncio no Instagram, elas é que foram atrás de você. Mas você tem pessoas ali que começaram a te seguir, enfim, por diversos motivos, mas que ainda não tem certeza que querem comprar. E essas pessoas, elas precisam que você ajude elas a tomar essa decisão. Você precisa influenciar elas. E para influenciar, você precisa ter uma comunicação assertiva. Não adianta você falar com todo mundo, porque essa cliente, ela não vai sentir que é para ela, né? Talvez tenha alguma loja que você
de cara sentiu que aquela loja estava falando com você. E aí eu vou dar um exemplo. Se você é evangélica, se você é cristã e tem alguma loja de produtos que vende capa para Bíblia, camiseta com temas cristãos, necessaire com temas cristãos, né, acessórios. Se você é cristã e gosta desse tipo de mensagem, quando você olha aqueles produtos, você sente identificação. Agora, imagina se na mesma loja que vende produtos, camisetas cristãs com frases de fé, frases da Bíblia, você tem camisetas de rock and roll, você tem camisetas da cultura pop, ou você tem camisetas, enfim, camisetas que não tem nada a ver com o público gospel. O que vai acontecer? Imediatamente vai repelir, tipo assim, isso é para mim ou não é, né? Nossa, que estranho essa loja, né? Enfim, quem é a persona dessa loja, né? Então, quanto mais nichado e quanto mais específico você for na sua comunicação para falar com seu público, com a sua persona, mais chances você tem de converter em vendas, mais chances você tem que as pessoas tenham essa sensação, sabe, aquele estalo de nossa, isso é para mim, isso foi feito para mim. Tá? Então, por isso que é muito importante, gente, você definir a sua persona e principalmente você se comunicar diretamente com ela. E sim, quando a gente define uma persona, a gente gera conexão com aquela cliente ideal e a gente afasta quem não tem aquelas características da nossa cliente ideal. E tá tudo bem, é natural e é desejável que você afaste essas outras pessoas, porque essas pessoas não fazem parte da sua cliente ideal. E quanto mais você fala para sua cliente ideal, mais você atrai pessoas que têm essas características e mais você afasta as pessoas que não têm essas características, né? Por exemplo, no meu perfil, uma época eu falava para donas de casa. Eu gostava muito de compartilhar coisas relacionadas à minha casa. Tanto é que o meu perfil já se chamou Sobre Ser um Lar. Não sei se vocês sabem, muita gente não sabe, não é dessa época, mas o nome do meu perfil no Instagram já foi Sobre Ser um Lar, porque eu gostava de falar de coisas de casa, de decoração, né? É um tema que eu gosto muito e continuo gostando, né? Mas no momento em que eu percebi que tinha muito empreendedoras, costureiras, artesãs no meu perfil e eu decidi focar na minha comunicação para elas, cada dia mais eu atraí mais artesãs, mais costureiras, mais empreendedoras e afastei aquelas pessoas que só estavam interessadas nos conteúdos do lar, da casa e que não queriam empreender. E tá tudo bem. E o meu perfil, gente, ele fez um movimento muito louco, assim, porque no primeiro ano eu perdia muitos seguidores. Eu perdia, sei lá, quase 1.000 seguidores por mês, né? E aí era muito engraçado, porque eu perdia 1.000, mas eu ganhava 1.100. Aí eu perdia mais 1.000, aí eu ganhava mais 1.100. E eu fiquei nessa oscilação de seguidores durante um bom tempo, até que o meu perfil ficou com a cara da artesã. Ficou claro que eu estava falando com a artesã. O meu nome mudou, as minhas postagens mudaram, a forma como eu me comunicava, tudo mudou e se direcionou para quem eu realmente gostaria de falar, de atender, de ajudar. E é isso que vai acontecer no seu perfil também. E tá tudo bem, tá? As pessoas que não vão se identificar com aquele perfil de cliente ideal, elas vão sair, elas não vão ser mais suas clientes, mas cada dia mais você vai atrair mais pessoas que são a sua cliente ideal, mais pessoas que têm a probabilidade maior de dizer sim para o seu produto, tá? E afastar aquelas pessoas que naturalmente não vão comprar. Né? Então, essa é a intenção quando a gente fala aí de divulgar o nosso negócio numa rede social. Você precisa ter essa persona definida, porque a sua comunicação ela precisa ser eficiente. A gente está numa era aonde na internet tem muita gente falando e a gente tem visto isso ainda mais forte agora, né? Porque as pessoas estão fazendo mais lives, estão, enfim, usando mais a rede social, assistindo e produzindo conteúdo nas redes sociais. E para você atingir um público nesse mundaréu de informação que tem aí, você precisa saber com quem você está falando, né? A sua comunicação ela precisa estar 100% focada na sua persona e todo o resto deve ser ignorado, não deve ser postado. Então, sempre que você vai postar, você precisa pensar se a sua persona se conecta com aquilo,
tá? Eu sempre falo, quando a gente fala de conteúdo, muita gente, a gente sempre fala, traga um pouquinho do seu lado pessoal para o seu conteúdo, né? Mas você tem que tomar muito cuidado para você não exagerar, porque aquilo que você vai postar, ele tem que estar intimamente ligado com a realidade da persona que você quer atingir, né? Então, por exemplo, Águida, posso gostar muito de rock and roll, como eu falei. Mas será que a minha persona gosta? Será que tem a ver eu ficar postando esse meu lado, isso que eu gosto nas minhas redes sociais? Né? Então a gente tem que sempre a postagem, ela tem que ter um porquê, tá? Então assim, até uma postagem que a gente faz, eu, por exemplo, sobre maternidade, sobre o meu dia como dona de casa, ela tem que ter um porquê. Como eu tenho ao meu redor muitas mães, muitas empreendedoras maternas, então para o meu público tem a ver eu compartilhar sempre um pouquinho desse lado pessoal, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não exagerar, para eu não tirar o foco 100%. Eu não posso ficar, por exemplo, passar uma tarde inteira fazendo story das minhas filhas brincando, mas eu posso fazer um story que mostre um pouco esse dia a dia com as minhas filhas. Mas eu não posso fazer uma live transmitindo o aniversário de 2 anos da minha filha, porque isso passa do limite, passa da conta. Então é preciso ter um equilíbrio nesses tipos de conteúdo. Mas agora eu quero focar com vocês algumas perguntas que vocês vão ter que responder sobre a persona de vocês. Pode ser que hoje você pense que a sua persona já está definida, mas quando você começar a pensar nessa série de perguntas que eu vou te fazer e responder cada uma delas, é só assim que a sua persona de fato vai ser definida. Porque existe uma diferença, gente, entre persona e público-alvo. Muita gente fala, o meu cliente ideal, a minha persona são mulheres. Não, já tá errado. Por quê? Porque persona é uma cliente ideal que é hipotética e que é típica, que ela vai ter as características típicas que você deseja atingir, tá? E você não, quando você fala mulheres, é um público muito amplo, muito genérico e não tem características específicas. Então você a sua persona não são mães, a sua persona não são mulheres que trabalham fora, tá? É isso que é o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui. Persona é uma pessoa que, inclusive, você pode pôr um nome nela, né? Ah, então a minha persona é a Kelly, ela é mulher, ela é mãe de 2 filhos, ela tem 32 anos, ela trabalha fora, ela gosta de moda. Então, existe uma série de características que você vai definir por essa pessoa, por você, quem é essa persona, tá? Não tem a ver com quem te segue hoje, não tem a ver com quem compra de você hoje, mas tem a ver com quem você deseja atingir a partir de agora. Então, essa cliente ideal, ela é hipotética, ela não precisa ser real, ela não precisa existir hoje no seu perfil. Você vai desenhar ela e a partir de agora você vai falar com ela, dos temas que interessam a ela, que fazem parte do universo dela, e aí cada dia mais você vai atrair mais essa persona para o seu negócio, tá? Então, persona, quando a gente fala em persona, não tem a ver com as pessoas que já estão no seu perfil, porque muita gente confunde isso. Águida, mas eu posso definir uma persona, sendo que essa persona ainda não tá lá, eu nunca atingi essa, pode, porque inclusive se você direcionar a sua comunicação para essa persona, provavelmente daqui para frente você vai conseguir atingir ela melhor. Então vamos às características importantes que vocês precisam saber relacionada a essa cliente ideal. Então, perguntas para se fazer. A primeira foi muito do exemplo que eu dei. São os dados demográficos dessa pessoa, dessa cliente ideal. Então, qual é o gênero? Qual é a idade, né? E quando eu falo qual é a idade, não é faixa etária, não é mulheres de 35 a 40 anos, não, é a idade, uma idade que você deseja atingir. Porque você pensa comigo, falar para uma menina de 20 anos que acabou de entrar na faculdade e você quer, de repente, vender
itens de papelaria para ela. É totalmente diferente de falar para uma mulher de 40 anos ou de 60 anos que está se preparando para aposentar e provavelmente durante a aposentadoria dela ela vai focar em estudar coisas que ela não tinha tempo de estudar quando ela trabalhava. Então, olha a diferença que é falar para uma mulher de 60 anos e falar para uma mulher de 20 anos. Por isso que eu falo que persona, não tem como você falar persona e falar que são mulheres, porque é totalmente diferente. Os temas que essa menina de 20 anos pesquisa, se interessa, são totalmente diferentes do que essa mulher de 60 anos pesquisa e se interessa. Então, e aí? Você tá falando para quem? Você tá falando para a menina de 20 anos ou tá falando para a mulher de 60 que tá se aposentando? Por isso que é muito importante você ter claro com quem você fala. Não dá para ser mulheres, não dá para ser mães, não dá para ser só professoras, entendeu? Você precisa saber quem é essa pessoa, do que ela gosta. Então, o primeiro dado é os dados demográficos. É gênero, é a idade, aonde essa pessoa mora. Ela mora numa cidade pequena, ela mora numa cidade grande. Ela tem qual faixa salarial? Qual é a sua profissão? Ela tem filhos? Ela não tem filhos? Então, dados demográficos. Depois você vai passar para os dados comportamentais. O que são dados comportamentais? Quais são os sonhos que essa pessoa tem nessa fase da vida em que ela está? Quais são os sonhos que ela tem? Quais são os desejos, as aspirações de vida, né? O que seria, por exemplo, um dia ideal na vida dessa pessoa? E olha aqui novamente, se a gente parar para pensar, o dia ideal na vida de uma menina de 20 anos é totalmente diferente de um dia ideal de uma mulher de 60 anos. Então é importante você saber para quem você está falando. Tá? E aí, dentro de comportamentais, a gente tem essa parte positiva de sonhos, desejos, aspirações, né, interesses, né, com que ela sonha, quais são as suas perspectivas de futuro, né, qual é o seu dia ideal, do que ela gosta de falar, os temas, né, que ela se interessa. E temos a parte da dor, né, quais são as suas dores, qual o seu medo atualmente. O que seria frustrante para ela nesse momento da vida em que ela tá? Quais são as suas frustrações? Qual é a sua dificuldade atualmente? E essas dores, é importante você conseguir identificar qual é a dor mais intensa, que é aquela dor que é mais intensa e mais frequente é a dor pela qual ela vai topar pagar para resolver esse problema que ela tem. Então, por exemplo, se a gente está falando para uma mulher de 35 anos que está se vendo endividada, não consegue ter controle financeiro, não consegue anotar o que ela gasta e por isso a vida dela financeira tá um bagaço. Se você tem um planner financeiro, e essa é uma dor muito grande para ela, estar endividada, não conseguir se controlar, não conseguir saber para onde vai o dinheiro, essa é uma dor real da sua persona. Você precisa falar sobre isso. Você não vai ficar vendendo planner financeiro só pela cor bonitinha da capa, que é personalizada, que é muito fofa. Entende? Você precisa falar da dor também. Você precisa fazer com que essa mulher entenda que comprar um planner financeiro não é só comprar um planner fofinho, bonitinho, personalizado com aquele tema que está na moda. Não é isso. Né? O planner financeiro vai ajudar ela a mudar os comportamentos, a anotar tudo que ela gasta, a sair dessa situação de endividamento, a ter um diagnóstico real da sua situação financeira. Quando você fala disso, você está conseguindo falar para a dor daquela pessoa. E é isso que você precisa estar claro no seu negócio. Qual é a dor da sua cliente? E a gente tem muita dificuldade de entender qual é a dor. A gente pode muito falar de sonhos, de desejos, de aspirações. É muito bom, é muito bonito, é ótimo. Mas as pessoas, elas abrem a carteira quando você toca na dor. Quando ela percebe que o seu produto é importante para que ela resolva um problema, para que aquela situação que está desagradável, que é frustrante, que causa medo, que causa decepção, que aquela situação tem solução.
Isso faz com que ela, com muito mais facilidade, tope pagar pelo seu produto. Então, talvez você tenha um produto que é muito bom, muito interessante, que pode ajudar muito o seu público, mas você ainda não tocou nessa dor, você ainda não entendeu essa dor. E aí eu vou te colocar algumas perguntas que eu quero que você responda sobre o seu negócio. E aí, eu sempre tento trazer vários exemplos que eu sei que tem a ver com a realidade das minhas clientes que são artesãs, é, e que trabalham com diversos produtos. É óbvio que eu não consigo trazer aqui todos os produtos, todos os exemplos, né? Isso aí é uma coisa que tá muito clara para mim, até porque não tem lógica eu te trazer as respostas prontas para o seu negócio, né? Você precisa conhecer o seu negócio melhor do que eu conheço o seu negócio, porque eu não conheço o seu negócio. Quem conhece o seu negócio, seu público é você, né? Então, assim, eu sei que sempre que a gente começa a falar desses assuntos, surgem muitas dúvidas específicas, né? Ai, Águida, mas e para nicho tal? E se eu falo com mães que vão comprar babador? E se eu falo com pessoas que vão comprar produtos de mesa posta? E se eu falo... Sempre vai surgir, gente, é natural. Se você colocar uma pergunta assim agora, pode saber que não é novidade, que as pessoas perguntem isso. Cada um vai querer saber do seu nicho. E aí uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, que as aulas, né? Sempre que a gente dá aulas, a gente vai dar exemplos. Só que os exemplos, eles servem exatamente para que você traga para a sua realidade, né? Eu poderia, por exemplo, dar um exemplo aqui que não tivesse a ver com artesanato. Eu podia dar um exemplo relacionado a remédios, a carros, a futebol, né? Então eu tento trazer o exemplo mais próximo possível para nichos que as artesãs atendem, mas eu não tenho como dar exemplo de todos os nichos, até porque isso aqui não é uma consultoria, isso aqui é uma aula. Se eu for trazer para você e responder exatamente para cada nicho, te dar um plano de ação, te dizer quem é a sua persona, desenhar para você, fazer um mapeamento de dores da sua persona, isso aqui deixa de ser uma aula e passa a ser uma consultoria. E o objetivo aqui não é ser uma consultoria. E eu não tenho como dar todos os exemplos de todos os nichos. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa ter a autonomia de pensar o seu negócio. Você ter a autonomia de estudar um tema e trazer para o seu negócio é o que te dá liberdade, tá? Se eu ficar te dizendo tudo o tempo todo, eu não estou te dando liberdade de pensar, tá? Porque o seu negócio é único. É isso que eu quero que vocês entendam. O seu negócio é único e quem conhece o seu negócio é você. Então você precisa estudar o seu público, estudar o seu nicho e a cada vez ir mais a fundo. Pode ser que hoje para você não esteja claro as dores. E é por isso que eu tenho aqui 5 perguntas para te ajudar a entender a dor do seu cliente. E aí você vai definir, vai atualizar, adaptar para o seu negócio, tá bom? Então vamos lá para algumas perguntas que são essenciais para você mapear as dores do seu cliente ideal, da sua cliente ideal, da sua persona. Primeiro, porque vou dar um exemplo, que sempre eu vou dar um exemplo, gente, pode ser que não seja o do seu nicho. Por exemplo, a pessoa vende enxoval de bebê, a pessoa vende trocador para bebê, trocador de bolsa para bebê. Então, a primeira pergunta que você vai fazer para mapear essas dores, mapear essas características do seu cliente ideal. Por que as pessoas compram um trocador portátil de bebê? Por que as pessoas compram um trocador de bebê? Como essas pessoas se sentem ao comprar um trocador portátil de bebê? O que essas pessoas sentem ao usar um trocador portátil de bebê? Ela se sente segura porque ela tá no shopping e chegou lá, não tem fraldário e ela precisa trocar o bebê dela na pia do shopping? Então, o que ela sente quando ela vai usar o trocador de bebê? Ela se sente segura, ela sente que ela tá num local higienizado, que ela tá dando segurança pro bebê dela, que ela tá... Quais são os sentimentos?
O que as pessoas pretendem comprando o trocador portátil de bebê? A mulher que compra esse trocador portátil, ela pretende o quê? Se sentir uma boa mãe, trazer segurança para o seu filho, né? Que mais? Isso aí você precisa tirar da sua persona. Como eu disse, você precisa cada dia mais entender essa persona. O que acontece se essa mãe não comprar o trocador portátil de bebê? O que acontece? Quais são as situações que ela vai ter que enfrentar por não ter o trocador portátil de bebê? Um constrangimento, de repente, de você chegar no shopping e ter que trocar o seu bebê em cima da pia, as outras mulheres e mães olhando você trocar aquele bebê em cima da pia. O que ela sente então se ela não comprar, se ela não adquirir o seu produto? E uma pergunta muito importante, por que você vende trocador de bebê? Quais são os seus motivos e o seu propósito com esse tipo de produto? E aí, como eu disse, essas perguntas elas podem ser adaptadas para todos os nichos. Não importa qual é o seu nicho. Se faça essas perguntas que você claramente vai conseguir mapear as dores, os sentimentos, as frustrações, os desejos da sua cliente ideal. Tá bom? Para as meninas que estavam perguntando relacionado aos nichos, espero que vocês tenham anotado as perguntas e respondam essas perguntas. Isso vai te trazer muita clareza. E mais importante do que ter essa clareza é trazer isso para sua comunicação. Quantas vezes você falou para o seu público o que acontece se ela não comprar o seu produto? Qual é o cenário? A gente tem o cenário ideal e a gente tem a outra ponta, né? Que é o cenário da frustração, do medo, do vexame, do constrangimento. Quantas vezes você falou isso aqui para sua cliente? Quantas vezes você conseguiu levar a sua cliente a entender que não comprar o seu produto te leva a isso? Esse é o cenário não ideal, entendeu? Você precisa colocar isso na sua comunicação. A Isabela falando, persona é o O, eu ainda não cheguei no ponto certo. Então anota as perguntas aí, Andresa, para você responder uma a uma, que eu acho que vai te ajudar a te dar mais clareza. E sabe uma coisa muito importante, é você entender dessa cliente ideal quais são os fatores de decisão de compra quando ela decide comprar um produto como o seu. Quando uma mãe decide comprar um produto como o seu, quais são os pontos essenciais para ela tomar essa decisão? Será que é o design? Tem muitas marcas que chamam a atenção mais pelo design, mais por ser um item, por exemplo, de decoração, do que pela utilidade real de resolver um problema. E não tem problema, só que você precisa saber isso. O seu produto, ele é um produto que ele tem um apelo maior no design, maior no desejo, nessa parte de decoração, de ser bonito, de ser atrativo, de passar uma posição social, né? Então, por exemplo, quando você compra um quadro de decoração de R$2.000, aquele quadro, ele não é só um quadro de decoração. Aquele quadro, ele traz status, aquele quadro, ele traz posicionamento social. Então, pode ser que o seu produto esteja nessa categoria também. Talvez o seu produto, ele não resolva um problema real, por mais que a gente não consiga ver. Porque aquela mulher que compra o quadro de R$2.000, ela tem um problema real. Porque ela quer se sentir encaixada naquela sociedade que paga R$2.000 num quadro. Então, ela tem sim um problema. A gente é que não consegue muitas vezes enxergar isso. Porque aquele objeto de decoração, ele traz muito mais do que a decoração. É isso que vocês precisam conseguir entender na sua persona. Que é muito mais do que um planner bonito que vai estar na minha mesa. Talvez aquele planner, né, traz o quê? A sensação de que eu estou estudando, que eu estou me dedicando, que eu estou me preparando para o concurso, né? Esse status, esse posicionamento social que todos nós queremos, né? Todos nós desejamos estar em algum lugar na sociedade, né? Ter um posicionamento. E muitas vezes esses objetos que têm mais apelo decorativo, eles trazem muito isso. Eles trazem muito isso.
E não é só esse desejo, eles trazem, eles têm uma dor por trás, que talvez você não esteja conseguindo entender. Águida, tô entendendo o que você quer dizer, mas design não é só estética. Maquiagem tem muito a ver com resolver problemas, utilidade, projeto. Acho mais apropriado usar outra palavra, estética, beleza. Então, design tem a ver com estética, beleza. Agora, o que eu comecei a falar do design é o seguinte, de qual é o fator de decisão importante para o seu cliente comprar. Porque alguns produtos, existe sim um apelo de design mais forte, outros produtos não. Como eu não sei qual é o seu nicho, você precisa definir hoje se design, estética, beleza é um fator de decisão. Se utilize isso na sua comunicação. Qual outro fator de decisão importante? É o preço, talvez? Será que preço é uma coisa importante? Quem paga R$2.000 num quadro decorativo? Será que essa pessoa, preço para ela, ser barato para ela é algo importante? Ou é ao contrário? Se for caro, ela vai ter a sensação de que aquilo é melhor, né? Então, existe isso também, porque muita gente acha que só o que atrai é preço baixo, e não é. Porque o preço alto, ele traz a sensação de exclusividade, traz a sensação de um produto de qualidade, né? O que você quer dizer que um pano de prato todo bordado, ele às vezes não é para o uso, e sim para enfeitar, exatamente. Muitas vezes as mulheres que investem em pano de prato, forro de fogão, jogo americano, trilho de mesa. O que essa mulher quer passar? Será que ela quer um pano para enxugar a mão? Né? A Isabel, o exemplo que a Isabel deu é muito bom. Será que ela quer esse pano só para limpar a mão? Secar a mão depois que ela lava a louça? Não, ela quer muito mais. Ela quer mostrar que ela é uma boa dona de casa, que ela se dedica à família dela. Ela quer mostrar que quando uma amiga chegar na casa dela, ela olhe para aquela casa tão bem cuidada, né, toda decorada, toda combinando, toda linda. Ela quer passar ela quer passar algo no seu posicionamento social, como dona de casa, como mulher, como esposa, né? Então é isso que você precisa entender na sua persona, que é muito mais do que a utilidade. É importante a utilidade do seu produto, eu não estou dizendo que é não importante, o que eu quero trazer aqui são outros pontos, porque o que eu vejo é que muitas pessoas só focam na utilidade, né? Só focam no problema que aquilo vai resolver, e aí você precisa ampliar o seu olhar e trazer também esses outros aspectos, tá bom? Qual outro fator outro fator importante de decisão para o seu cliente comprar? Então eu falei design, preço, personalizado, né? É personalizado, não é? Isso é importante para o seu público, gente? Eu não estou falando que é importante. É isso que tem que ficar claro. Eu não estou falando que esses fatores são importantes. O que eu estou falando é que você precisa definir se é importante para o seu público esses fatores e se são importantes, o que nesses fatores são importantes, né? É um estilo? É um estilo moderno? É um estilo retrô? É um estilo rock and roll? É um estilo romântico? Qual estilo o seu cliente tem? Ó, Tê, obrigado, Tê, tá colaborando bastante aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui um outro comentário dela. Sim, faz sentido. No artesanato, acredito que seja essencial, básico, a questão da estética, do valor pelo desejo de ter aquela peça única, além da utilidade. Exatamente. A gente que trabalha com artesanato, a última live foi só sobre isso, de como que é importante você deixar claro, né, que aquela peça é única, que é artesanal, né, que foi feito exclusivamente para ela. E isso agrega ainda mais valor para o seu negócio, para o que você está produzindo para o seu cliente, tá?
E aí, depois disso, então a gente já falou, vou dar uma retomada sobre o que a gente já conversou hoje, gente. A gente falou sobre os dados demográficos da nossa persona, da nossa cliente ideal. A gente falou de dados comportamentais e dentro de dados comportamentais, a gente tem quais os sonhos, desejos e aspirações e quais as dores, frustrações e dificuldades. E aí a gente veio para um quinto fator, que é quais são os fatores de decisão de compra da sua cliente ideal. E aí a gente vem agora para um sexto, será que eu estou contando certo? Que é qual é a jornada que o seu cliente ideal faz para chegar até você. Como que esse cliente faz para chegar até você? Você precisa saber como que esse cliente faz para chegar até você, para que você possa melhorar a sua comunicação em todas as situações, a todos os momentos onde ele entra em contato com você. Será que é uma pesquisa que ele faz no Google que faz ele chegar até você? Se ele te encontrou em alguma rede social, qual a rede social que mais faz com que chegue clientes para você? É o Instagram, é o Facebook, é o YouTube? E se ele chegou por indicação, quem indicou? Quem é essa pessoa que indicou? Por que que ela indicou? Isso é muito importante. E, gente, parece que no YouTube a transmissão falhou. Eu vou continuar aqui no Instagram porque já tem quase 1 hora que a gente tá. E o YouTube normalmente ele fica gravando, então no final ele vai jogar o vídeo inteiro lá pro YouTube, tá bom? E quais os motivos de não compra? Então eu já tô aqui no 7º item que você precisa definir para sua persona, gente. Quais os motivos de não compra? Por que que o cliente não compra? Quais são as objeções que esse cliente tem em relação ao seu produto ou a forma como você está comunicando? Tá? E aí você precisa entender isso. A gente já teve live aqui só sobre objeção de compra, né? Quem quiser reassistir tá lá no YouTube, porque você precisa quebrar essas objeções na sua comunicação, né? Quais os preconceitos que essa pessoa tem em relação ao seu produto? Muitas vezes a pessoa pensa algo, se você souber o que ela pensa, antes dela pensar, você já quebra isso na sua comunicação, você já deixa isso claro, você já explica para o seu cliente. A dona Ana Costura está falando, às vezes aquilo que foi feito pode ser que não é útil para você, mas para cliente sim. Exatamente. Porque exatamente o que a gente está falando é sobre cliente ideal. Aquele cliente que não vê utilidade no que você está vendendo não é o seu cliente ideal. Por exemplo, se eu sou uma mulher que não ligo para coisa de casa, não gosto de, para mim cozinha é só para comer e sair. Aí, jogo americano, pano de prato, enfeite de fogão, isso não faz sentido para mim, né? E tá tudo bem, porque eu não sou sua cliente ideal. Mas, no caso, eu, Águida, faz muito sentido, porque eu amo coisa de cozinha, né? Eu amo pôr uma mesa posta. Então, eu já sou uma cliente ideal para quem vende esse tipo de produto. E aí você precisa se comunicar com quem é sua cliente ideal. É isso que tem que ficar muito claro para você. A sua cliente ideal precisa sentir que você está falando com ela. Se você tenta falar com todos os tipos de pessoa, por exemplo, uma pergunta que sempre fazem para mim Águida, mas tem homem que compra também o meu produto, né? Eu também vendo para homem. Tem problema? Não tem problema. Mas você não precisa falar com esse homem se esse homem é uma encomenda no mês inteiro. Do mês inteiro que você vende, uma vez você vende para um homem. Então ele não é o seu cliente ideal. A sua cliente ideal é a mulher. E outra coisa, em geral, o produto masculino que sai do nosso ateliê é comprado por uma mulher. É a mulher que compra para dar no Dia dos Pais, né? Ou no aniversário do namorado. Então, por isso que a gente precisa saber para quem a gente está falando, né? Porque a gente precisa ser assertiva na nossa comunicação. Alguém está pedindo para retomar os tópicos rapidinho. Então, primeira questão. Quais são os dados demográficos? Gênero, idade, onde mora, faixa salarial, profissão, se tem filho, se não tem.
dados demográficos. Segundo, dados comportamentais. Aí, dentro de dados comportamentais, a gente tem dois, né? Quais são os sonhos, desejos, aspirações, o lado positivo, o sonho, com que essa pessoa sonha, deseja. E depois, o problema que você quer resolver. Então, quais são as dores, os medos, as frustrações e as dificuldades pelas quais essa cliente passa. Quinto ponto, quais são os fatores de decisão de compra, né? O que ele leva em consideração quando ele vai comprar o seu produto. Sexto ponto, nunca sei se eu tô na contagem certa. Qual é a jornada dessa persona para chegar até você? Qual é a jornada? Essa pessoa chega por indicação? Ela chega por pesquisa no Google? Ela chega no Instagram, no Facebook? Isso é muito importante para você saber aonde você vai dar foco. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, gente. Se a gente não tem uma equipe, e normalmente é isso que acontece, a gente empreende muito sozinha, a gente não tem uma equipe. Então, a gente precisa saber qual é a principal local onde está chegando as pessoas pra gente se dedicar a esse local. Se é o Instagram, para você poder focar no Instagram. Se é Facebook, você focar no Facebook, entendeu? E quais os motivos de não compra? E aí eu recomendo, é o último item que eu falei, quais os motivos de não compra. Recomendo vocês assistirem a live que tem no YouTube chamado Objeções de Compras, ou como quebrar objeções. Olha lá, a T falando, a famosa Equipe, exatamente. Gente, se a gente é Equipe, não dá para você achar que você vai conseguir ter um trabalho de qualidade em todas as redes sociais. Foca em uma, foca em atrair seus clientes para lá, até porque para você atender um a um, é importante você saber aonde você está atendendo esse a um, é no Facebook ou é no Instagram. Escolhe um dos dois para você trabalhar agora. Conforme você for crescendo, que você, sei lá, tiver mais ajuda ou tá estabelecido em um, passa a trabalhar mais o outro, mas tem que ter foco. É muito importante. Vamos para a sétima ou oitavo item da sua persona. Quais são os hábitos da sua persona? O que a sua persona normalmente ouve? O que ela normalmente vê? Quais são os filmes que ela assiste? As conversas que tem no dia a dia dela? O que será que essa pessoa vê que ela acha bonito? O que ela vê que ela acha feio? Que ela conecta? O que conecta com o que ela gosta? O que não conecta? Quais tipos de lugares que ela frequenta? O que ela pensa? O que ela sente? Quais são os valores que essa pessoa tem? O que normalmente ela diz, né? Então, quais são os hábitos da sua persona, tá? Defina isso. E aí, como eu disse lá no início, a persona quem define é você, tá? Então, defina quem é essa pessoa, porque você vai falar sobre isso, né? Sobre esses temas que são interessantes para ela, sobre, por exemplo, eu falo muito de empreendedorismo, de motivação. Tem lógica eu indicar aqui um filme de terror? Não tem lógica. Por quê? Porque eu tenho os temas que são interessantes pra gente aqui. Os temas que são interessantes, se eu for indicar um filme, é um filme que vai falar de sentimento, de valores, de empreendedorismo, de motivação. Não tem lógica eu vir indicar um filme de terror ou de matança, né? De tiro, de guerra, de bomba, sei lá. Se não tiver algo no fundo que possa ser aproveitado aqui para os temas que a gente conversa. Entendem por que é importante você saber dessa persona, o que ela ouve, o que ela vê, que lugares ela frequenta, o que ela sente, o que ela diz, né? Então é muito importante, gente, porque aí você consegue focar no que você traz de conteúdo. Qual rede social essa cliente ideal prefere? Principalmente quando a gente fala de faixa de idade, tem muito isso. Algumas redes sociais, por exemplo, o TikTok. Provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui não tem intimidade com o TikTok. Só que se eu quero falar para as adolescentes que estão prestando o Enem, aí eu já tenho que estar no TikTok. Por quê? Porque a nova geração tá lá no TikTok. TikTok é uma rede social, não sei se vocês conhecem. Então, qual a rede social que a sua cliente ideal prefere? Né? A minha é Instagram. E aí a gente tem o YouTube também.
que também é uma plataforma muito utilizada e é por isso que é o meu foco sempre essas duas redes sociais. Mas e a sua cliente ideal? Né? Será que a sua cliente ideal tá mais no TikTok, tá no Facebook, tá no Instagram, para você poder dar esse foco, né? Quem será que essa cliente ideal segue? Você já parou para se perguntar isso? Eu já fiz essa pesquisa aqui, inclusive acho que eu estou precisando atualizar, de perguntar quem vocês seguem, para que eu possa entender que tipo de conteúdo vocês têm se interessado. E você pode também fazer essa pergunta para suas clientes. Quem me indica uma pessoa legal que você segue? Que aí você vai entender quem será que ela segue. Será que ela segue Dona de Casa Eu Sou? Esqueci o nome dela. Será que ela segue a Anitta? Será que, enfim, quem ela segue? Que tipo de conteúdo essa pessoa consome? Isso é importante. As meninas que têm filhos dizendo que as crianças adoram o TikTok, né? As meninas de 15 anos, olha lá, meu filho de 10 anos só vive no TikTok. A gente não conhece, mas quem tem como cliente ideal as adolescentes precisa entender de TikTok, precisa estar no TikTok, não é verdade? Então você precisa entender qual é a rede social que a sua cliente ideal mais usa, mais prefere, quer estar. E aí você deve desenhar a sua persona, responder todas essas perguntas, tá? Da sua persona e você pode verificar, então, depois de você desenhar tudo, você pode verificar se essa persona já está com você. E aí, como que você pode fazer para fazer essa verificação? Checar a sua persona. Você pode fazer uma pesquisa, né, um questionário com os seus clientes. Gente, e aí é com os clientes, tá? Não é com o Instagram inteiro, não. Você pode fazer um formulário, por exemplo, no Google Forms, não sei se vocês conhecem, e encaminhar sempre ao final de uma compra para que sua cliente responda. Assim você consegue ir verificando se a cliente está dentro dos pontos que você elencou. Se ela não está, é porque provavelmente a sua comunicação ainda não está tão adequada, né, para essa persona. Porque a lógica do mercado é quanto mais a sua comunicação tá direcionada para essa persona específica, mais você atrai essa persona, tá? Mas aí você pode fazer essa verificação, tá? Através de um formulário, de um questionário enviado para as clientes. Mas se você quiser fazer no Instagram, você pode fazer também. Pode ser importante para que você entenda em que pé está seu Instagram. Será que seu Instagram tá já atraindo as pessoas certas? Qual é o Google que você falou? É Google Forms. Mas se você escrever Google Formulários, você vai achar, tá? Você já acha lá. Não é difícil de mexer. Eu aprendi mexendo. Você vai mexendo, você vai entendendo como que funciona. Não é difícil, não. E aí, como então que você checa a sua persona? Você pergunta, né, diretamente para ela, seja num questionário, numa caixinha de perguntas, num quiz, seja num questionário que você pode enviar diretamente para ela. Você pode analisar comentários e interações. Então, quem está interagindo e comentando nas suas fotos, nos seus stories, será que é a sua cliente ideal? Então, fazer essa análise de comentários e interações também vão te ajudar a entender se você já está atraindo o seu cliente ideal. Analisar curtidas, né? As pessoas que estão curtindo também o seu conteúdo, se essas pessoas são seus clientes ideais já, fazem parte pelo menos do grupo de pessoas que podem ser os seus clientes ideais. E você também pode achar em grupos. Quem atende mães, por exemplo. Tem muito grupo de mães das cidades, né? Mães de Brasília, mães de Ribeirão Preto. Então você também consegue atingir essas clientes ideais indo nesses grupos, né? Tentando atrair essas pessoas nesses grupos, analisando esses grupos. Quando você entra num grupo de mães, por exemplo, de mães de Brasília, quais tipos de perguntas essas mães fazem nesse grupo? O que elas recomendam para as outras mães? Sobre o que elas estão falando?
Quando você entra nesse grupo para estudar isso, você está estudando a sua persona, você está checando a sua persona. Será que o que você escreveu da sua persona realmente tem a ver com o que as mães estão falando lá nos grupos? Águida, e se o meu público maior são local da minha cidade? Ótimo, não tem problema nenhum. Inclusive, o exemplo que eu estou dando agora é sobre isso, sobre você entrar nos grupos da sua cidade que são relativos a esses temas que são de interesse do seu público e vai lá checar se realmente você está entendendo da sua persona. Por exemplo, concurseiros de Brasília. Será que se eu quero atender as pessoas que estão fazendo concurso, oferecendo materiais de organização, estojo, planners, né, uma série de produtos aí para a galera que está estudando para concurso. Vou lá no grupo de concurseiras de Brasília sobre o que elas falam, o que elas recomendam, o que elas estão assistindo, quais dicas elas dão umas para as outras. Quando você faz isso, você está estudando a sua persona, você está checando a sua persona, você está entendendo se realmente aquilo que você está falando para o seu público é realmente aquilo que elas estão conversando, entendeu? Isso é muito importante. Jane Maria, obrigada pelo carinho. Você está nos ajudando muito. Obrigada, querida. E aí, então, são essas formas aí que eu recomendo que você cheque a sua persona, tá bom? Vocês anotaram? 1. Pergunte, faça questionários, caixinha de pergunta, quiz. 2. Analise comentários e interações. 3. Analise curtidas. 4. Cheque a sua persona através de grupos de interação aonde a sua persona está, tá bom? E muita gente resiste em definir, pode ser que isso esteja passando na sua cabeça, resiste em definir a sua persona, mas quando ela percebe que ela tá falando para as paredes, aí ela dá um passo atrás. Quando ela percebe que a comunicação dela não está sendo efetiva, ela não está atraindo a cliente ideal, aí ela dá um passo atrás, aí ela fala, não, realmente eu preciso definir minha persona. Eu tô falando para as paredes, né? Então é muito importante, gente. A nossa live do Instagram tá quase encerrando. Vou dar um sorriso bem bonito aqui pra gente tirar um print. Tá bom, galera do Instagram? Porque vai cair a qualquer momento. E aí eu vou terminar com algumas considerações aqui dentro do YouTube, tá bom? Quem tá no Instagram quer tirar uma foto bem bonita, compartilhar essa live para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, eu vou dar um sorriso para vocês tirarem o print, combinado? Ó, o Leandro que chegou tarde. Tá acabando aqui, já vai cair daqui a pouco. Cadê o sorriso do print, gente? 1, 2 e... 1, 2 e já! Pronto, gente, tiraram um print, esse cabelo não fica assim, ó. O que eu falei do TikTok? O TikTok, quando eu comecei a falar de TikTok, o que eu estava falando é que você precisa saber qual rede social a sua cliente ideal mais usa. E os jovens têm usado muito o TikTok. Então, se o seu cliente ideal são as jovens de 15 anos, você precisa estar no TikTok. Você precisa estar na rede social onde as pessoas estão. Tá bom? No YouTube tá normal, gente. Parece que tá travando de novo no YouTube. E aí, a gente vai encerrar aqui no YouTube, tá bom? Aqui no Instagram já tá caindo, já tá fazendo contagem regressiva. E aí, quando a gente fala de cliente ideal, a gente fala de quem a gente quer atingir, né? Mas sabe uma coisa importante que nem todo mundo para pensar? Que é quem você não quer atingir, ou seja, quem é o oposto da sua cliente ideal. É legal você fazer essa definição também, porque quando a gente atrai a cliente ideal, a gente quer afastar quem não é cliente ideal, não é verdade? E aí, então, quem é o oposto da minha persona? Para quem não é o meu produto, para quem não é o meu cliente ideal, né? Pode ser, por exemplo, que o cliente não ideal seja definido pela faixa de preço, né? Quando eu falei do exemplo do quadro que custa R$2.000, se você
tem uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, né, um salário mínimo por mês, essa pessoa não vai ser o meu cliente ideal do meu quadro de R$ 2.000, não é verdade? Então, muitas vezes o cliente não ideal, ele pode ser definido pela faixa de preço, ele pode ser definido pela idade, né? E aí uma coisa que eu quero tranquilizar todo mundo é que você sabendo que aquela pessoa não é a sua cliente ideal, você não vai se preocupar de perder a venda, que é uma preocupação constante. Ai, Agda, dou muito orçamento, mas as pessoas não fecham a compra. Por que será que as pessoas não fecham a compra? Porque elas não são sua cliente ideal. Talvez ela não é a sua cliente ideal porque ela não tá na faixa de renda que você definiu como cliente ideal. E tá tudo bem, tá? Você não precisa baixar preço. Como eu disse, muitas vezes o preço, além dele definir quem é o cliente e quem não é o cliente, ele também agrega valor. Produtos muito baratos, tem muitas pessoas que optam não comprar algo por ser muito barato. Porque afinal, não, ser muito barato traz a sensação de que aquilo não presta. Não é verdade? E aí você tem que definir o seu cliente ideal sem esse medo de estar deixando os outros clientes para trás, tá? Por quê? Porque quanto mais você fala para o seu cliente ideal, mais você atrai clientes ideais, tá? Não entre nessa onda de eu não quero saber de cliente ideal, o que eu quero é vender. Já ouvi isso. Eu não quero saber se ela tem 20 ou 60 anos. O que eu quero é que essa pessoa compre. Né? Então não faça isso, porque isso não ajuda o seu negócio a se posicionar, isso não agrega valor ao seu negócio, né? E existe uma diferença muito grande. Eu acho que os exemplos que eu trouxe foi muito prático, né? Com quem você fala. A mulher de 20 anos tem temas totalmente diferentes da mulher de 60 anos. Então você precisa saber com quem você fala. E olha que coisa legal. A gente convive muito com pessoas que têm a mesma realidade que nós. Então, por exemplo, se eu sou mãe, muito provavelmente, se eu sou mãe de um bebê de 1 ano, provavelmente eu convivo com várias outras mães que também são mães de bebês de 1 ano. Então, a chance de que eu indique o seu trabalho para essas minhas amigas é muito maior. Então, quanto mais você fala e se conecta com a sua cliente ideal, mais você atinge outras pessoas que também são suas clientes ideais. Porque essas pessoas, elas convivem entre si, elas indicam entre si. E isso é muito legal, é muito importante e traz cada dia mais clientes. Tá bom? Então, tenha sua comunicação 100% voltada para sua persona, para quem você quer atrair. E todo o resto você ignora, todo o resto não deve ser postado, tá? As pessoas que realmente são sua cliente ideal são aquelas pessoas que vão te indicar, que vão comprar de você, que vão falar bem da sua marca, que vão postar que compraram de você. Você cria muito mais do que clientes, você cria fãs do seu negócio, porque você se direciona exclusivamente para ela, né? Essas pessoas, elas vão comprar muito mais do que o seu produto, elas vão comprar a sua causa, o seu porquê, o seu propósito, né? Que é como eu já falei aqui em outros momentos. Então é isso, gente. Parece que aqui no YouTube deu uma falhada, não sei se já voltou. Quero agradecer a presença de todo mundo.